Dica de filme: Nuremberg, dirigido pelo diretor James Vanderbilt. Fui com minha mãe Malu assistir o filme Nuremberg, dirigido por James Vanderbilt. Sinopse: um psiquiatra da Segunda Guerra Mundial avalia líderes nazistas para o julgamento de Nuremberg. Ele ficou obcecado em compreender o mal, formando um laço perturbador com Hermann Göring. Enredo: o filme Nuremberg, dirigido por James Vanderbilt, narra a história dos antecedentes do julgamento dos líderes nazistas pelos vários crimes cometidos por eles nos campos de concentração e fora deles. O filme conta a história de 22 importantes oficiais nazistas que lideraram essas atrocidades, que ficam presos e aguardam julgamento e suas possíveis condenações em Nuremberg. Dos acusados, eu destaco o segundo líder do partido, Hermann Göring, vindo pelo ator Russell Crowe. E para dar embasamento, para terem provas mais contundentes, para poder julgar os crimes cometidos, eles chamam um psiquiatra e psicólogo para analisar o comportamento dos prisioneiros e tentar tirar deles mais informações. Ao mesmo tempo que com os principais crimes foram cometidos em outros países da Europa, longe um pouco da Alemanha, precisavam ter uma união internacional para que o julgamento pudesse acontecer. Então, Reino Unido, Estados Unidos, Áustria, Rússia precisam se unir junto com a própria Alemanha, que não queria muito, para que o julgamento e a pena de morte acontecesse. Isso era difícil, porque dentro dos países tem que ter um bom jogo de cintura e jogo de poder. O julgamento só acontece por pressão, já que em 1933 um poder importante dá apoio ao partido nazista em suas intenções. Para que isso não se torne tão público, já que é uma vergonha apoiar esse regime, eles decidem apoiar esse julgamento. Mas não vou dar spoiler. Então, além de falar sobre os aspectos psicológicos, genocídio, fala também sobre os 4 poderes, político, religioso, jornalístico, que influenciam nas tomadas de decisão ao longo do filme. A intenção do filme é denunciar esta barbárie, para que não aconteça nunca mais. Crítica: o filme Nuremberg, dirigido e roteirizado por James Vanderbilt, de forma brilhante, constrói como foi os acontecimentos que antecedem um pouco o julgamento dos 22 importantes líderes nazistas que cometeram crimes bárbaros, fora e dentro dos campos de concentração. Fala da conveniência de alguns para que isso acontecesse e ainda narra as dificuldades para que o julgamento e a condenação pudesse acontecer em Nuremberg. É que precisava que a maioria dos países do mundo topassem que esse julgamento acontecesse. E países antagônicos como Estados Unidos e Rússia precisavam deixar a disputa política e de poder de lado para se unirem em prol de eliminar aqueles que fizeram tal barbárie com os nazistas. Além disso, chamam um psiquiatra para ajudar no intuito de investigar os aspectos psicológicos dos presos e conseguir provas contundentes para prender e condenar eles à forca, para que nunca mais esse tipo de crime bárbaro acontecesse. A ideia de trazer dentro da trama misturado de atores que interpretam os personagens com documentário, com cenas reais dos fatos e dos campos de concentração torna o filme ainda mais impactante. Além desses aspectos, 2 frases ficam nas nossas cabeças. Um aliado não necessariamente vai concordar com tudo que fazemos, mas não vai ter a coragem de se meter. E a segunda diz: não podemos deixar o mal travestido de bem vencer. Às vezes, algumas pequenas iniciativas que parecem bom para a sociedade no início, se faz depois que percamos nossa liberdade. E o psicólogo, ao estudar o comportamento psicológico dos nazistas, tentou nos digerir isto. Mas, infelizmente, esta onda ruim de ditaduras ou de partidos que só querem o mal continua existindo. Em pequena escala, talvez, mas pode sim voltar ao poder. Então, temos que prestar atenção nos discursos. O que falar das atuações nesse filme? Russell Crowe, que faz o segundo na escala do poder do partido nazista, Hermann Göring, diante da prisão, o tempo que antecede o julgamento, e nas conversas com o psicólogo e também no julgamento em si, que interpretação potente. A gente tenta se enebriar pelo carisma do personagem e pela sua inteligência e egocentrismo. Pena que o filme foi lançado depois do Oscar, porque esta atuação brilhante com certeza poderia dar o Oscar. Rami Malek, psiquiatra Douglas Kelly, contratado para entender a mente dos nazistas e tentar obter provas para o julgamento. Que atuação fantástica. Ele acaba ficando inebriado pelo poder, persuasão e carisma do líder nazista. Começa até a simpatizar com ele, mas depois percebe que precisa agir de
de forma mais fria para fazer justiça e condenar a todos os presos pelos seus crimes. Mais um trabalho que merecia Oscar. Poderosíssima interpretação. Direção de fotografia feita por Darius Host. Perfeito retratar a história e os lugares que se passam de forma real, forte e contundente. Direção de montagem feita por James Vanderbilt. Que maravilha a forma que conduziu, junto com o roteiro e os atores, a história real, virando filme mesclando com documentário chocante dos campos de concentração, dos antecedentes políticos desse julgamento e do próprio julgamento. Recomendo a todos que vejam o filme Nuremberg, dirigido por James Vanderbilt, muito necessário para que a história desse genocídio nunca mais se repita.